Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico, consultor técnico da Detline, produto de sistema para limpeza limitada. Nesse treinamento de limpeza e desinfecção, vou abordar o assunto cozinhas industriais, os produtos que a DET produz para este segmento de mercado, que além das cozinhas industriais, abrange os restaurantes, os refeitórios, os hotéis, os hospitais, os fast food, padarias, confeitarias, enfim, todos os estabelecimentos que fabricam e manipulam alimentos de consumo imediato. A higiene da cozinha se divide em duas etapas. Primeiro, o procedimento de limpeza, que é a remoção de sujeiras e substrato das superfícies, e finaliza com o procedimento de desinfecção, que é a eliminação de micro-organismos das superfícies. Limpeza de cozinhas industriais. A imagem da água é para ressaltar a importância da água nos procedimentos de limpeza. Sem uma água de boa qualidade, é difícil obter um processo de limpeza, um procedimento de limpeza eficiente. A água não pode ser contaminada química ou biologicamente e não pode ser uma água considerada dura. Conforme o químico alemão Herbert Sinner, a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Sinner também disse que esses 4 fatores, detergente químico, temperatura, o tempo e a ação mecânica, se completam e se complementam dentro de um círculo de Sinner. Ou seja, a falta de um desses fatores num procedimento de limpeza será compensada pelos outros 3 fatores. Ou seja, na falta de temperatura, teremos que aumentar a quantidade de detergente ou ação mecânica. Ou, na falta de tempo de contato, teremos que aumentar o detergente, a temperatura e também a ação mecânica. Isto é o que nos diz o círculo de Sinner. Objetivos da limpeza: remover os substratos de envolvimento de micro-organismos, manter a qualidade dos alimentos, manter o rendimento e eficiência de equipamentos e instalações. Sabe-se que equipamentos sujos diminuem o rendimento e diminuem a eficiência, e melhorar o aspecto visual. Tipos de limpeza: temos a lavagem manual, a lavagem mecanizada, a limpeza dos equipamentos e a limpeza da cozinha. Lavagem manual: realizada manualmente com auxílio de esponjas, buchas, escovas ou fibras. A lavagem de louças, utensílios, acessórios e equipamentos. São usados normalmente os detergentes neutros e desengordurantes. A presença de espuma é importante para aumentar o tempo de contato conforme o círculo de Sinner. Limpeza mecanizada é a realizada por máquinas lava-louças. São usados detergentes alcalinos e secantes com baixíssima geração de espuma. Tem pouca interferência dos funcionários e pode ter a temperatura controlada. Temos a limpeza dos equipamentos, que é a limpeza interna e externa de fornos, coifas, chapas, fritadeiras, grelhas, espetos, onde tem grande incidência de gordura, inclusive gorduras carbonizadas. São usados detergentes alcalinos com espuma, também para aumentar o tempo de contato. Limpeza da cozinha, que é a limpeza de pisos, paredes, vidros, prateleiras, mesas de preparo, tábuas de corte, câmara fria, etc. São utilizados detergentes alcalinos e alcalinos clorados, além dos desengordurantes e desengordurantes amoniacais. Temos que definir os tipos de sujeiras que encontramos numa cozinha industrial para podermos definir os tipos de detergente que serão indicados. Então, numa cozinha, geralmente nós temos as sujeiras do tipo orgânicas, as inorgânicas e as minerais. Sujeiras orgânicas, representadas pelas gorduras animais, óleos vegetais, proteínas, açúcares, sucos, molhos, amidos, farinhas, etc. São usados detergentes neutros, detergentes desengordurantes e os detergentes alcalinos. As sujeiras inorgânicas
representadas pelas incrustações calcárias, que é aquela incrustação esbranquiçada dentro da máquina de lava-louças. Também temos cimentos, ferrugem, fuligem, fumaça, poeira, manchas de água e maresia. São os detergentes ácidos usados para remover as sujeiras inorgânicas. As sujeiras minerais são os óleos lubrificantes, graxas, combustíveis e derivados de petróleo. São usados detergentes com solventes em sua composição. Tipos de detergentes. Temos detergentes ácidos, os detergentes alcalinos, os detergentes alcalinos clorados, os detergentes denominados multiuso, que são os neutros e os desengordurantes, e os secantes. Detergentes ácidos. Quimicamente, um detergente é ácido quando seu pH é menor do que 7. Na prática, um detergente ácido ele tem o pH menor do que 2, portanto corrosivo, e seu princípio ativo é a base de ácido fosfórico, ou a base de ácido nítrico, ou ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Para a limpeza em cozinhas industriais, a DET fabrica os detergentes ácidos DET DLA 7013, um detergente ácido com baixíssima formação de espuma, indicado para desincrustação de máquinas lava-louças. E o DET 880, um espuma detergente à base de ácido fluorídrico, indicado como limpa-alumínio e para limpeza de manchas em superfícies de aço inox. Detergentes alcalinos. Detergente é alcalino quando seu pH é maior do que 7. Na prática, um detergente alcalino ele tem o pH maior do que 11, portanto corrosivo, e seu princípio ativo é o hidróxido de sódio ou soda cáustica, o hidróxido de potássio ou potassa cáustica, o carbonato de potássio ou o metasilicato de sódio. Detergentes alcalinos sem espuma, indicados para limpeza mecanizada, na lavagem de louças através de lava-louças. O DET 1150 e o DET 1160, ambos à base de hidróxido de sódio, com cerca de 20 a 30% em hidróxido de sódio, e ricos em sequestrantes, substâncias capazes de impedir a formação de incrustações calcárias no interior das lava-louças. Os detergentes alcalinos com espuma, como eu falei, a espuma é importante para aumentar o tempo de contato da solução detergente com as sujeiras. Os detergentes alcalinos com espuma são indicados para limpeza interna e externa de equipamentos como coifas, fornos e fogões. Nós temos o MaxiGrill, que é um espuma detergente alcalino com cerca de 10% de hidróxido de sódio e rico em tensoativos que emulsionam e solubilizam as gorduras. O MaxiGrill HT, à base de carbonato de potássio, é indicado para a limpeza de chapa quente, é usado puro e a ausência de água evita a formação de vapores, aumentando a visibilidade, a segurança e a eficiência do operador. O DET 1117, que é um detergente alcalino desengraxante com espuma, ele tem cerca de 5% de hidróxido de sódio. Também é usado na limpeza de pisos. E os DET DLA 7010E, com cerca de 20% de hidróxido de sódio, e o DET DLA 7011E, identifica que tem espuma, e ele tem cerca de 40% de hidróxido de sódio. Esses dois últimos são os indicados quando a incidência de gorduras carbonizadas ou não é muito grande. Detergentes alcalinos clorados também têm o pH, quando puro, acima de 11, são corrosivos e o princípio ativo é o hidróxido de sódio e o hipoclorito de sódio. Os detergentes alcalinos clorados sem espuma, o DET 1140, com cerca de 1,6% de cloro ativo, é indicado na lavagem mecanizada de louças, através das máquinas lava-louças. E o DET DLA 7011C, com cerca de 8% de hidróxido de sódio e 3% de cloro ativo. É indicado para a limpeza de pisos, mesas, etc. A ausência de espuma facilita o enxágue.
os detergentes alcalinos clorados com espuma, o DET DLA 7010-CE, C identifica que ele tem cloro, E identifica que é um espuma detergente. E o DET DLA 7011-CE, sendo que o DET DLA 7010-CE tem cerca de 4% de hidróxido de sódio e 3% de clorativo, enquanto o DET DLA 7011-CE tem cerca de 8% de hidróxido de sódio e 3% de clorativo. Uma solução, tanto do DET DLA 7010-CE quanto do DET DLA 7011-CE a 1%, desenvolvem 300 ppm de cloroativo. Sabe-se que uma solução com 100 ppm de cloroativo já tem uma ação bactericida satisfatória. Então, embora eles não sejam registrados como desinfetantes, eles têm ação bactericida. São indicados para limpeza de pisos, paredes, prateleiras, mesas de preparo, tábuas de corte, etc. Detergentes multiuso, cujo princípio ativo são os tensoativos, que emulsionam e solubilizam as gorduras. Se divide em neutros, cujo pH está de 6 a 8, e os desengordurantes, uma leve alcalinidade, um pH entre 8 a 11. Os detergentes neutros, isto é, detergentes com pH entre 6 e 8, fabricados pela DET e indicados para limpeza em cozinhas industriais são o ClickBR neutro, um detergente indicado para o uso puro ou numa diluição até 1:10. O DET DLL 1105, conforme a sujidade, também pode ser diluído até 1:50. O DET DLL 1111, um detergente neutro superconcentrado com 18% de ativos, indicado para uma diluição até 1:200. O DLA 1111 Lab, um produto especialmente desenvolvido para lavagem de vidrarias e louças, produto superconcentrado, com diluição até 1:250. E o DET Gel, um detergente neutro, desenvolvido especialmente para lavagem de copos e taças, com secagem rápida, evita o uso do álcool para acabamento da lavagem. Detergentes desengordurantes sem fragrância, ideais para o uso em ambientes com manipulação e fabricação de alimentos. A DET produz o ClickBR desengordurante, indicado para o uso puro, o DET DLA 7111E, à base de metacilicato de sódio, indicado para a limpeza desengordurante de utensílios de alumínio com alta incidência de gorduras carbonizadas, como assadeiras, o DET DLL 1115 e o DET DLL 1116, desengordurante para limpeza de panelas e utensílios e superfícies onde não podemos usar produtos alcalinos. O DET DLL 1133, um detergente desengordurante à base de amoníaco. O DET DLL 1143, à base de óleo de coco de babaçu. O DET DLL 1119, um limpa-vidros para ser utilizado na limpeza de vidros e utensílios e equipamentos de inox. Ele pode ser usado puro ou diluído até 50%. E o DET 1119 Plus, também um limpa-vidros e para superfícies de inox, um desengordurante à base de amoníaco. Pode ser usado numa diluição até de 1:20. E os detergentes desengordurantes com fragrância, mais indicado para a limpeza desengordurante de pisos e sanitários. O DET DLL 1113, um detergente desengordurante com amoníaco. O DET DLL 1118 e o DET DLL 1121. Secantes abrilhantadores, produtos utilizados nas máquinas de lavar louças. São à base de álcool, têm o pH entre 3 e 5 e são usados pois aceleram a secagem de louças e utensílios lavados nas lava-louças. A DET fabrica o DET DLL 1110 e o DET DLL
1610. Desinfecção em cozinhas industriais. Novamente a imagem da água para lembrar da importância da qualidade da água nos procedimentos de desinfecção. A água para desinfecção, ela tem que ser potável, tanto a água de diluição quanto a água de enxágue. A água potável é uma água livre de contaminações químicas e biológicas. Objetivos da desinfecção: evitar intoxicações e manter a qualidade dos alimentos. Tipos de desinfecção que temos numa cozinha industrial: a desinfecção de superfícies e a desinfecção de hortifrutícolas. Desinfecção de superfícies é a desinfecção de todas as superfícies da cozinha previamente limpas. As superfícies são piso, paredes, mesas, prateleiras, equipamentos e utensílios. Somente devem ser utilizados os desinfetantes de uso na indústria alimentícia e afins. A DET fabrica desinfetante para a indústria alimentícia e afins, indicados para a desinfecção em cozinhas industriais, o DET 7224, a dosagem de uso é 1/1000 ou 0,1%. O DET 7224 é a base de ácido peracético a 15%. Nessa concentração de uso de 1/1000 ou 0,1%, o enxágue é dispensado. Também a DET produz o DET DLA 2012, a base de quaternário de amônio, com 18% de ativo. A dosagem de uso é 1/200. O enxágue é dispensado nas superfícies que não terão contato direto com alimentos, como, por exemplo, os pisos. Desinfecção de hortifrutícolas. É a desinfecção de verduras, frutas, legumes, ovos, ostras, previamente limpas. Somente deve ser utilizados desinfetantes de uso específico em hortifrutícolas. A DET fabrica o DET DLL 1120, concentração de uso 1/200 ou 50 gramas por 10 litros de solução. E o DET Chlor Plus, concentração de uso 1/3333 ou 3 gramas para 10 litros de solução. Esses desinfetantes são usados pelo método de imersão. Dúvidas? Qualquer dúvida que tiverem sobre qualquer produto da DET, falando nesse treinamento, ou qualquer outro produto fabricado pela DET, terei prazer em responder. Este é o meu nome e este é meu e-mail. Obrigado e até o próximo treinamento.